A palavra de Deus, meus irmãos, Gênesis capítulo de número 42, livro do Gênesis, capítulo de número 42, versículo de número 8 a seguir. Aleluias. Gênesis capítulo de número 42, versículo de número 8. Os que encontraram, por gentileza, posso dizer amém? Aleluias. Livro da Criação, capítulo de número 42, versículo de número 8 a seguir, que vai nos dizer o seguinte: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Ele lhes disse: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, Senhor meu, mas os teus servos vieram a comprar mantimento. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento nós levantamos mais uma vez a nossa voz de oração. Pai amado, aqui estamos reunidos na tua casa, Senhor, meu Deus, onde já temos recebido muito, meu Pai, nesta tarde, Senhor, por meio, ó Pai, dos louvores que aqui foram entoados, ó Deus, vimos o Senhor falar ao nosso meio, ao nosso coração, Pai. Agora é chegado o momento de nós, meu Deus eterno, aleluia, recebemos através da tua palavra. Eu te peço, toma a minha vida nas tuas mãos, ó Pai, usa-me como instrumento para a glória do teu nome. Assim eu te peço, certo, da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos possam tomar assento, adorando e glorificando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, eu quero nesta tarde, aleluia, de uma maneira bem objetiva, convidar os irmãos para nós analisarmos aquilo que ora nós acabamos de ler. Eu quero falar sobre, aleluia, o tema, irmãos: ninguém pode mudar o plano de Deus. Isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Ninguém pode mudar aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, meu irmão, minha irmã, aleluia, nada e ninguém, nem aqui, irmãos, nesse mundo, nem fora dele, pode mudar aquilo que Deus preparou para você. Para nós falarmos sobre isso, eu quero abordar a vida desse jovem, aleluia, filho de Jacó, aleluia, aonde, meus amados irmãos, nós conhecemos a história de José. José, meus amados irmãos, ainda muito novo, ele vai ter alguns sonhos. Aqueles sonhos, na verdade, eram revelações vindas da parte de Deus para a sua vida. E ele, meus amados irmãos, na inocência da juventude, achando que todos iriam se alegrar com aquilo que Deus havia mostrado para ele, ele então vai relatar esses sonhos, aleluia, à volta da mesa, ali, irmãos, ali se alimentando com seus familiares. O primeiro sonho diz, irmãos, a Bíblia Sagrada, que ele sonha que está, irmãos, numa lavoura de trigo, e é época da cega, da colheita, e ele de repente, irmãos, colhe um fecho de trigo, amarra ele, coloca, aleluia, deitado no chão. Os seus irmãos, semelhantemente, também cada um acolhe ali, irmãos, os seus fechos de trigo e coloca, e de repente, aleluia, o fecho de trigo que José havia colhido se levanta, os dos seus irmãos também, só que os dos seus irmãos se encurvam diante dele. Quando ele conta esse sonho, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que no coração dos irmãos de José vai começar, irmãos, a se gerar um sentimento, aleluia, horrendo, que é a inveja. E eles agora já não olham José com bons olhos, porque no coração daqueles homens, aleluia, José, irmãos, tem, aleluia, ali um instinto de dominar sobre eles. O tempo passa, Jacó, pai de José, fica, irmãos, guardando essas coisas no seu coração. E a Bíblia diz então que José tem um segundo sonho, e nesse sonho ele vê o sol e a lua, e também 11 estrelas que se curvavam diante dele. Ao relatar à beira da mesa o sonho que tivera, então o seu pai diz: olha, o que é isso que estás falando? Por acaso eu e tua mãe e teus irmãos haverão de se curvar diante do Senhor? E ali, irmãos, mais acendeu a ira no coração daqueles irmãos de José, como também a inveja. Tal sentimento esse, meus amados irmãos, que certo dia diz a Bíblia Sagrada que o coração daqueles homens se incitaram de ódio para tirar a vida de José. E quando José vai ao campo para ver a situação
situação dos seus irmãos. Ele, meus amados irmãos, aleluia, ele é, aleluia, ali dominado pelos seus irmãos, é jogado numa cisterna, e agora eles estão planejando como tirar a vida dele, aleluia. Nesse teria, irmãos, alguém que não queria dos seus irmãos, aliás, derramar sangue inocente, tem uma ideia então de vender José, e José é vendido para uma caravana de ismaelitas, meus amados irmãos, e é levado para, aleluia, o Egito. Cabe nós lembrarmos aqui que quando os irmãos de José lançaram mão dele, jogaram ele naquela cisterna, aleluia, eles disseram: olha, vamos fazer isso e vamos ver o que vai ser deste sonhador, achando eles, meus amados irmãos, que aquela atitude que eles estavam tomando iria totalmente, aleluia, abolir ou anular os sonhos que José tinha recebido ou tinha tido. Aqueles homens não sabiam que os sonhos, meus amados, de José não eram particulares de José. Aqueles sonhos eram uma revelação de Deus, era um propósito de Deus, aleluia, na vida de José. E Deus colocaria José como soberano naquela época da sua vida sobre, meus amados irmãos, toda aquela terra, aleluia, ao redor. O tempo passa e diz a Bíblia que José, ele entra, irmãos, no Egito e vai direto para o mercado de escravos, é vendido, aleluia, e agora ele vai, irmãos, para a casa de um oficial do Egito, e ali, irmãos, quando ele entra naquela casa, logo ele começa a se destacar, e Deus começa a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o diabo se levanta dentro da casa de Potifar e ali calunia aquele jovem, e a consequência disso é que ele vai parar, irmãos, na prisão. Lá na prisão, aleluia, José fica também, aleluia, ali, irmãos, mas logo ele entrando naquele cárcere, Deus começa a agir dentro daquela prisão, por meio, aleluia, de José. Tal, irmãos, foi o mover de Deus, que a Bíblia diz, aleluia, que o chefe do cárcere entrega as chaves para José, e ele, irmãos, tem um momento tão maravilhoso ali dentro, porque há, irmãos, ali uma paz dentro daquele lugar. A Bíblia diz que ali, meus amados irmãos, Deus estava olhando para José. Talvez muitos olhavam e diziam que ele iria, irmãos, terminar os dias ali, iria ser condenado, mas a Bíblia nos revela, aleluia, que Deus, irmãos, dá um sonho, 2 sonhos para Faraó, e não há dentro da terra do Egito quem possa, irmãos, interpretar aqueles sonhos. Então o copeiro do rei, que havia estado preso com José, logo, irmãos, anuncia a Faraó o que tinha acontecido, e José agora é levado à presença do rei, e quando ele chega à presença do rei, ele dá o discernimento do sonho e o conselho para o rei. A Bíblia diz, irmãos, que do cárcere ele vai para sentar-se como governador do maior império, irmãos, que estava sobre a terra naquela época, aleluia, conforme Deus havia mostrado para Faraó e dado, irmãos, a revelação e discernimento para José. A fome que assolaria a terra por 7 anos chegou. E é nesse interim, meus amados irmãos, que nós chegamos no texto que nós lemos, porque quando Jacó está lá, irmão, sofrendo a escassez de alimento na terra de Canaã, ele ouve falar que no Egito havia abundância de pão, então ele enviou seus filhos para comprar pão. Quando, irmãos, eles chegam lá, José olha para aqueles homens e ele reconhece um por um, meus amados irmãos, que agora estão diante dele, só que agora não é o jovem sonhador, agora não é aquele jovem que teve um sonho, agora é aquele que está vivendo aquilo que Deus mostrou que iria, aleluia, realizar. José agora não é simplesmente alguém que está lá sonhando, agora ele é o governador de toda a terra do Egito, e aquilo que Deus tinha proposto na vida dele, aleluia, estava acontecendo. Os seus irmãos chegam diante dele, implorando o seu favor, encurvando-se diante dele, assim como ele viu naquele sonho, aleluia, os feixes de trigo se curvando e reverenciando ele. Agora ele está ali, aleluia. José, meus amados irmãos, vai usar de uma manobra, aleluia, para saber do seu pai, para saber do seu outro irmão que tinha ficado, e também para trazer o seu irmão e consequentemente trazer o seu pai e toda a sua família para dentro do Egito. Quando Jacó e as 70 pessoas entram dentro do
Egito, eles entram sobre, irmãos, o senhorio de José, e o sonho que ele havia tido por parte de Deus se cumpriu. Ninguém pôde, aleluia, ali, meus irmãos, mudar o projeto de Deus na vida de José. Deixa eu dizer algo, movido pelo Espírito Santo nesta tarde, aleluia. Cada um de nós que temos aqui, aleluia, nós, meus amados irmãos, temos algo de Deus na nossa vida. O Senhor, aleluia, tem a caneta da nossa história na sua mão, e Ele que vai escrevendo. E assim como foi na vida de José, que nem a fúria dos seus irmãos, nem a cisterna, aleluia, nem o mercado de escravo, nem a casa de Potifar, nem o calabouço, aleluia, impediu Deus de cumprir na vida de José o que ele tinha preparado. Nada e ninguém vai impedir Deus de cumprir na minha e na tua vida o que ele tem preparado. Pode ficar tranquilo, ainda que no começo da caminhada, meus amados irmãos, as evidências parecem estar indo no sentido contrário, parece estar indo para o lado errado, aleluia. Parece que você teve um sonho, ou recebeu uma revelação, ou a profecia que saiu da boca do profeta, aleluia, não foi bem colocada, porque afinal de contas, o teu presente, o teu hoje é totalmente diferente daquela promessa que você recebeu. Mas deixa eu te dizer nesta tarde, olha para a vida de José, olha para os acontecimentos de José. Quem ouvir, irmãos, o começo da caminhada, dizia: acabou-se os sonhos do sonhador, mas eles não entenderam, aleluia, que quem estava, irmãos, trabalhando na vida daquele jovem é aquele que ninguém pode impedir o agir dele. E assim como Deus fez na vida de José, Deus vai fazer na tua vida. Se você pode crer nisso, exalte e glorifique o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Olha, meus amados irmãos, quando eu ainda olho para dentro desse texto, aleluia, eu vejo que em nenhum momento José vai desfalecer. Em nenhum momento José, meus amados irmãos, ele vai, aleluia, esmorecer. Vamos lembrar nós que quando ele interpreta o sonho, irmãos, do copeiro, quando ele interpreta o sonho, irmãos, lá, aleluia, do padeiro, do rei, quando, irmãos, ele olha para o copeiro, sabendo que Deus iria restituir o copeiro ao seu cargo, ele disse: olha, quando Deus fizer isso, lembra de mim. Ou seja, a certeza dentro do coração daquele homem, que aquele cárcere não seria o fim da sua vida. Deixa eu dizer algo nesta noite. Muitas das vezes, aleluia, as coisas erradas que dão na vida, aleluia, as coisas que se atravessam na nossa caminhada, querem ofuscar a promessa que Deus fez, querem ofuscar aquilo que Deus falou que iria fazer. Mas nós precisamos aprender nessa tarde, olhar além daquilo que aconteceu de errado, além daquilo que não deu certo, aleluia. Nós precisamos olhar nesta tarde, aleluia, não para as evidências que aconteceram, aleluia, ao nosso redor, não. Nós precisamos olhar para a promessa, aleluia, porque ainda que na tua caminhada se levante algo, aleluia, que queira travar o projeto que Deus tem na tua vida, isso não vai prevalecer. Vamos lembrar o que diz os Salmos, aleluia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu te dizer algo para concluir nesta tarde. Aquele que fez a promessa na tua vida, como foi cantado aqui, aleluia, ele é fiel para cumprir, e não importa, aleluia, porque Deus não se engana, Deus não erra o endereço, Deus não erra o nome, aleluia, e ele tem o poder nas suas mãos para fazer acontecer. Então, se hoje você olha ao teu redor e parece que você está indo no sentido contrário da promessa, eu venho movido pelo Espírito Santo te dizer: levanta a cabeça, continua crendo, continua correndo atrás, porque Deus não errou teu endereço, Deus não errou teu nome, aleluia. Deus verdadeiramente tem um negócio com você e Ele vai cumprir, quer o diabo não, quer os homens não, a promessa é fiel e verdadeira. Se você pode crer nisso, eu quero dar um minuto para você adorar e glorificar a Ele nesta tarde, aleluia. Fiel é Deus, meus amados irmãos, e não há quem possa, aleluia, impedir o agir de Deus, amém? Que Deus vos abençoe nesta tarde, aleluia.